13 horas e 20 minutos, do alto das arquibancadas do estádio Tarso Dutra, no Laboratório de Análises Esportivos na Mídia, o LACEN. Estamos iniciando mais um programa da Rádio LACEN, oriundo da disciplina de Laboratório de Observação da Mídia Esportiva 2. E hoje vamos tratar algumas pautas a respeito de patrocínio e da renda dos clubes de futebol no Brasil. Estamos aqui com a já nossa consagrada equipe, a Dani, o Gabriel, o Cantalupo, o Maurício e o Lucão. Então, para dar início, Dani, tu gostaria que tu enumerasse nossas pautas do dia de hoje? Olá, boa tarde. Nossas pautas de hoje, então, é patrocínio da dupla Grenal, desvalorização dos times do interior, fontes de renda alternativas dos clubes e direitos televisivos. E como primeira pauta, então, patrocínio da dupla Grenal. Bom, a gente sabe que hoje toda a organização, toda a estrutura dos clubes do futebol brasileiro passam pelos recursos financeiros que eles conseguem captar. E muitos desses recursos chegam através de patrocínios de empresas privadas ou de investidores. No caso da dupla Grenal, ocorre que essa divisão de equipes é muito gritante no Rio Grande do Sul, onde a maioria das pessoas torce por um ou por outra equipe. E no caso dos patrocinadores, muitas vezes optar por patrocinar uma dessas equipes, tu vai estar expondo a tua marca a um desgosto por parte dos torcedores da outra equipe. Ou, como no caso do Banrisul, patrocina ambas as equipes para tentar conquistar aí um maior número de clientes ou conseguir uma propaganda mais abrangente por meio desse investimento. Então, a esse respeito, Cantalupo, como tu enxerga assim, no panorama não só nacional, como aqui no Rio Grande do Sul, essa questão do patrocínio de empresas privadas ou do setor privado nas equipes de futebol? Primeiramente, boa tarde a todos os companheiros da mesa. Eu acho que é de extrema importância esse patrocínio oriundo de empresas privadas, mas eu concordo contigo, professor César, que tem que haver uma divisão, até por questão de estratégia de marketing, porque seria errado eles darem um número X para uma equipe, Y para outra, não tendo uma equiparação em valores. Em relação também ao futebol do exterior, a gente vê muito essa questão do patrocínio, até porque é o que o clube vive, né? Claro que tem inúmeros fatores que falam sobre a estabilidade financeira dos clubes, mas os patrocínios mesmo, os patrocinadores masters que eles chamam, é bem visível na Europa esse comprometimento em questão de valores, mas tudo se passa acredito, por uma boa estruturação do clube, um bom gerenciamento de marketing, uma boa administração esportiva. Exatamente. E é fato que hoje em dia, tanto na mídia quanto no cotidiano das pessoas, o panorama do futebol tem sido usado para outros âmbitos, como, por exemplo, eu citei o Banrisul, que é um banco que se apropria do esporte futebol para as suas influências e a sua divulgação, divulgar a marca. Como que tu percebe essa influência, essa relação, Lucão? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Haja visto os interesses, a gente entra até aquela discussão de mercado que a gente fez anteriormente, né, no programa anterior, e o esporte ele dá essa visibilidade para o mercado, né, atinge a população de uma maneira, numa grande parte da população, né, que acompanha o futebol ou acompanha o esporte mesmo, né, já pode visualizar a marca, né, no caso o banco, e aqui no Rio Grande do Sul traz essa estratégia de patrocinar as duas equipes. Faz com que também se regionalize mais, né? Você já enxerga a marca do banco até mesmo pela questão do dupla Grenal, já liga a questão do Rio Grande do Sul, né? Enfim, o banco ele conseguiu se apropriar da dupla Grenal para que realmente fique mais registrada a sua marca dentro do estado, né? Então, é uma estratégia, né? Com certeza muito lucrativa, né? E aí ambas as partes, a gente vê que os clubes hoje dependem dessa receita de patrocínio, né? Dependem, né, desses valores hoje para poder se tornar, né, um clube competitivo ao longo de anos, né? Então é um planejamento que nessa questão de patrocínios geralmente ela já parte, né, de um médio a longo prazo, né, visando todos os interesses aí que o mercado fomenta, né?
Exato, e dentro dessa discussão nós já podemos ingressar no segundo quesito da nossa pauta, que se refere a esse patrocínio nos clubes menores, nos clubes do interior, nos clubes que não têm tanta visibilidade, que a gente percebe que o interesse dos patrocinadores é muito menor, que o perfil dos patrocinadores é diferente, geralmente não é uma empresa tão grande, não é uma multinacional, por exemplo, são empresas menores ou mais identificadas com um quesito regional, e isso com certeza vai influenciar em como se desenha, como se porta essa equipe diante das competições e diante do público. Como tu vê essa relação, Maurício, do patrocínio dos clubes grandes com os clubes pequenos, da receita dos clubes pequenos e da desvalorização, né, do fato desses times que jogam campeonatos de menos notabilidade ficarem aí à margem, ficarem a segundo plano? Boa tarde a todos nossos possíveis ouvintes. Queria frisar mais o que o César falou, o professor César falou, da dupla Grenal ter patrocinadores mais regionais, como o Banrisul e a Tramontina, que isso, que nem ele tinha falado antes, pode trazer uma perca de clientes ou um descontentamento por parte dos torcedores e deixarem de fazerem compras ou até outro tipo de coisa nessas devidas marcas. E no interior, eu acredito que segue essa mesma linha, que além de ser clubes pequenos e não ter visibilidade, os patrocinadores são do próprio município. É difícil ver um patrocinador de fora nesses clubes menores, como acontece na dupla Grenal. Sim. E a gente percebe que talvez possa ser um dos motivos que um patrocínio, vamos pegar o exemplo aqui de Santa Maria, o patrocínio de uma empresa de fora não vai repercutir em lucros patrocinando uma equipe de Santa Maria. E a gente percebe bem esse viés de busca de lucro, de busca apenas dessa questão financeira, mas não de apoiar uma equipe, de uma construção, de uma ideia esportiva. A gente não vê muito por esse viés. É muito comum no mundo do futsal que uma única empresa consiga capitalizar uma equipe de tal forma a formar uma equipe com potencial de ser uma das primeiras do país, e num curto período de tempo essa empresa cortar o patrocínio e a equipe muitas vezes encerrar sua participação ou decair bastante. Como tu falaste da Tramontina, ela é a patrocinadora da CBF, né? E ela praticamente mantém a CBF, é de uma cidade pequena, não comparada às equipes maiores assim do cenário nacional, e o patrocínio dela é o que mantém a CBF, como foi o caso da John Deere, que era uma equipe de representação nacional, chegou a ser campeã nacional, e a John Deere, a empresa, passou por alguns problemas, cortou 50% do patrocínio, e a equipe da John Deere acabou acabando a redundância, né? Teve que encerrar suas atividades. Como tu vê, Gabriel, nessa relação, as possibilidades que teriam para essas empresas contribuírem com essas equipes menores e sem deixar de lado um possível lucro, um possível investimento, assim, pensando no lado da prática esportiva, como tu vê essa possibilidade de investimento? Boa tarde a todos também. Acredito que essa questão das empresas maiores, né, para patrocinar um clube menor, acredito que acaba valendo para elas, porque na medida que tu consegue, digamos, buscar uma equipe, não só uma equipe, mas à medida que elas consigam buscar várias equipes ao mesmo tempo, isso já acaba gerando bom lucro para a empresa, porque quando ela pensa em patrocínio de times grandes, ela obviamente pensa num retorno grande. Então, se ela for partir a times menores, acredito que teria que buscar não apenas um time, mas vários times que possam ter um lucro, não digo igual, mas pelo menos tentar chegar a um lucro parecido com o que os clubes grandes geram. E também tem a questão nós havíamos falado também da questão dos times pequenos, o quanto é desvalorizado também na mídia, né? Isso também tem uma grande importância no patrocínio, porque se a mídia não está indo atrás, o patrocínio não vai conseguir grandes coisas também, não tem onde mostrar a marca. Então, por isso que acredito que essa mídia tem uma grande relação com o patrocínio. Com certeza, e a gente consegue ver a grande discrepância de valores dos patrocínios para equipes que jogam campeonatos televisionados e equipes que jogam campeonatos que não têm a cobertura televisiva. Eu não tenho aqui um dado exato, mas eu já tive acesso às informações e é muito discrepante. O fato do próprio Gauchão, a equipe que joga a divisão de acesso, que não é televisionada, e a equipe que joga a primeira divisão, é um absurdo a diferença. E é
essa demonstração da marca, o fato das pessoas estarem visualizando, o fato de que essa equipe, por exemplo, no Gauchão, tem um jogo contra a dupla Grenal, que vai estar todo mundo assistindo esse jogo, faz com que valorize. E quando a gente fala a respeito de marketing, a respeito de receitas do clube, a gente não pode deixar de esquecer demais formas de receita, né? O patrocínio, o investimento das empresas é uma das formas do clube arrecadar fundos, mas existem várias outras formas. Uma das principais, principalmente para os clubes de grande expressão, são os direitos televisivos, que inclusive é o último item da nossa pauta. E também existem algumas outras formas. As equipes maiores têm a venda de jogadores, né? A formação e venda de jogadores, uma grande forma de capitalizar a equipe. Porém, e mais recentemente a gente tem visto muito exemplo da dupla Grenal, principalmente do Grêmio, são algumas fontes alternativas de forma de buscar o capital. Como o caso do Grêmio, o setor de marketing tem apresentado bastante inovações. Esse ano foi inaugurada uma hamburgueria com a marca do Grêmio, foi inaugurada uma paleteria, que é aquele picolé diferente que tá bem na moda agora, que são coisas que há um tempo atrás não se pensava, não se via uma relação com um clube de futebol, que em tese seria jogadores que vão lá disputar uma partida de futebol e já consegue todo esse entorno. Como tu vê, Cantalupo, essas ações de marketing, essas formas diferentes que os clubes têm de buscar dinheiro, e como tu consegue imaginar no interior a equipe também buscando um tipo de forma alternativa? Eu acredito, professor César, que é de extrema importância essa busca de alternativas de retorno do capital, como tu bem salientaste, a questão da paleteria, a hamburgueria. Eu acho que são formas de tu atrair teu público, né? Por exemplo, uma família vai assistir o jogo do Grêmio na arena, então já sabe que após o jogo ou antes ou anterior ao jogo já pode fazer uma refeição. Isto acaba trazendo mais a família para dentro do estádio. Tu já vai tornando o teu clube, a tua arena, as tuas instalações, né? Um ambiente mais familiar, onde que consequentemente tu vai ter mais público, vai ter mais retorno financeiro. Em relação ao interior, eu acredito que o principal passa pela boa impressão na questão da administração, porque eu acho que se qualquer um dos colegas aqui tivesse alguma empresa em Santa Maria, né, com respaldo financeiro, né, de grande abrangência, só iria investir em algum local que fosse bem administrado. Então eu vejo que muito, claro que tem essa discrepância de valores, assim, mas eu acredito também passa também, claro que tem essa diferença. Acho que deveria ter uma divisão melhor, mais equivalente a todos os clubes em relação a esses direitos televisivos, ou os clubes que nem tu falaste, que não tem, por exemplo, da segunda divisão, que não tem a televisão em cima, a mídia tanto em cima. Mas claro que deveria ter essa divisão, né, para ser mais justo, para ter um andamento melhor do clube em questão de estrutura, enfim. Mas acho que também passa por uma boa administração desses clubes, né? Claro que Grêmio e Inter estão muito à frente das equipes do interior, mas se tu for ver a fundo, Grêmio e Inter tem uma administração, um grupo de pessoas que gerem, né, esse marketing esportivo, enfim, aí acarreta essas novas fontes de renda. Mas então eu acredito, né, volto a frisar que eu acho que tudo parte de uma boa administração. Tu tendo uma boa administração, tu vai ter sempre pessoas de fora querendo investir no teu clube e, consequentemente, gerando mais renda. Isso me faz lembrar uma palestra da presidente do Rio Grandense, onde ela palestrou aqui no seminário de futebol promovido pelo LACEN, das disciplinas de futebol, onde ela falou bem nesse quesito. Ela falou que uma das decisões que ela tomou ao assumir a presidência foi investir na piscina do clube, foi providenciar uma manicure para ir no clube, para que tanto o homem quanto a mulher, o marido e a mulher, tivessem uma ocupação que lhes agradasse mais, para buscar associados. Não só o fato do sócio ir no jogo, talvez o sócio pagar um ingresso mais barato, enfim, de buscar alternativas até de entretenimento ou de interesse para buscar novos associados. E pode ser uma alternativa para um clube do interior, onde um número de sócios relativamente menor já faz mais diferença. Não lida com
cifras de 5 dígitos, de 6 dígitos, como um clube grande em número de associados. Como tu vê essa relação, Lucão? Dessas fontes alternativas, dessas ideias de marketing, enfim, e dessa discrepância dos clubes do interior para os clubes grandes? Bom, acho que tá vindo bem à tona essa discussão nos clubes, né, dessas formas de arrecadação, principalmente as equipes do interior tentar se apropriar de uma lógica, né, tentar buscar um caminho para recursos. E a questão do sócio torcedor hoje já está bem presente. A gente vê muitos os clubes, né, marketando aí nessa questão para tentar trazer o torcedor também para dentro do estádio e fazer com que ele usufrua e consuma, né, na lógica do consumo, possa trazer a renda para o clube também. E os clubes do interior a gente percebe que, né, é uma estratégia muito boa do sócio torcedor. Tem que ser atrativo também para o público e fazer com que, né, que o santamariense hoje vá apoiar o seu clube daqui da cidade, que possa não ir só num jogo, mas possa acompanhar o campeonato inteiro, enfim. É difícil para os clubes do interior tentar implantar isso, às vezes numa cidade em que realmente o apoio, até mesmo das empresas privadas, é muito menor, né? E não tem um interesse tão grande, né, dentro desse cenário. Mas, analisando tudo isso, assim, mais para finalizar minha fala mesmo, a gente vê que essa lógica também do mercado e da questão de renda dos clubes, ela, queira ou não queira, ela vai matando alguns outros clubes menores, né, principalmente os clubes do interior, né? Muitos clubes a gente já viu que encerram suas atividades no segundo semestre do ano, que não conseguem manter, né, não conseguem manter o clube por vários anos, né, de forma competitiva, ou que, enfim, né, possa tornar-se, né, uma potência dentro do futebol ou da modalidade esportiva que for, né. Essa lógica, ela também traz algumas contradições, inclusive, né, e o que tem a perder um pouco nesse sentido é realmente o esporte, né, por essas questões que hoje são mais financeiras do que esportivas. E a respeito disso, Dani, o que tu gostaria de acrescentar? Não, eu gostaria de comentar que eu estive presente na palestra da presidente do Rio Grandense e eu achei muito interessante essa alternativa que ela usou até de levar as mulheres ao estádio, né? Que a gente vê que não é tão comum como deveria. E também a questão dos clubes terem essa ideia da doação de sangue, né? Que às vezes faz, por exemplo, os torcedores do Inter de Santa Maria contra os torcedores do Rio Grandense, quem doa mais sangue. Então é uma boa alternativa, né? E muito importante. Legal, aí a gente já consegue visualizar também uma ideia de um movimento, como é que eu vou dizer, um movimento social, ou um movimento com alguma causa que vai para além do mero lucro, do mero esporte em si, do evento esportivo. É uma coisa interessante a gente pensar, né? Muitas vezes um clube grande que teria uma capacidade de abrangência muito maior num evento desses não pensa dessa forma, né? Imagina uma competição dessa na dupla Grenal em todo o estado, o quanto não poderia mobilizar, né? E no nosso último item da pauta, a respeito dos direitos televisivos, a gente já deu uma pincelada, assim. É uma coisa que também chama bastante atenção. No Campeonato Brasileiro a gente tem os dados, o valor do valor de direito televisivo que a equipe do Flamengo e do Corinthians recebem é um abismo em relação às outras equipes. A gente sabe que são as duas maiores torcidas do país. Porém, esse valor televisivo é muito discrepante. Já houve algumas discussões, inclusive o presidente Fábio Koff, quando estava à frente do Grêmio, chegou a falar de união dos clubes para tentar contrapor essa disparidade nos patrocínios televisivos. Porém, a gente sabe que é um sistema, né? E contra esse sistema muitas vezes é complicado. Então, Cantalupo, como tu vê esse problema da má distribuição de recursos televisivos? Tu consegue imaginar alguma alternativa para contrapor esse cenário que se põe atualmente? Eu acredito que tu falaste de tudo agora. É meio complicado tu ir contra o sistema, né? Acho que é nitidamente para todos que Flamengo e Corinthians são as maiores torcidas, né? Isso aí a gente não pode lutar contra os fatos, né, e dados, mas eu acredito que tem que ter uma política, né, de uma distribuição igualitária a todos, né? Pois, querendo ou não, todos os clubes estão vendendo a sua imagem. Claro que Corinthians e Flamengo têm uma abrangência em
todo lugar do país, vai lá pro Nordeste e pro Norte, lá tem mais torcedores de Flamengo e Corinthians do que qualquer outro clube da região. Mas eu acredito que devia ter uma política, né, organizar uma política mais igualitária para que um clube que vá subir da segunda para a primeira divisão tenha os mesmos valores, né? E também muito desses valores, né, professor César, esses direitos televisivos, muitas vezes a gente vê a notícia sempre de clubes já antecipando, né, esses direitos televisivos para tapar furos de dívidas. Então, são inúmeros erros que já vêm sendo cometidos que muitas vezes esses valores, né, que poderiam ajudar na formação de plantel de certo clube ou da própria estrutura do clube, muitas vezes esse dinheiro televisivo vem sendo adiantado para pagar, né, pagar a dívida de administrações. Aí eu volto a frisar aquilo que eu falei antes. Acho que a administração é a parte central de tudo isso, né? Mas claro que é muito difícil a gente, né, tentar ter uma posição bem concreta sobre isso, porque tem vários fatores, né? Tem grandes veículos televisivos envolvidos nisso, enfim, como tu falou, ir contra o sistema é bem complicado, mas eu acho que dentro dessa perspectiva eu acredito que deveria ter mais uma posição mais igualitária para que a gente pudesse, a partir disso, ter uma melhora dentro do futebol brasileiro. E na mesma linha de pensamento, hoje em dia os direitos televisivos, eu posso afirmar dos clubes do Brasil, que eu tenho maior conhecimento, eles são a maior fonte de renda do clube. Então, sendo assim, sendo que a televisão, de certa forma, vai sustentar o clube, ela exerce certos direitos sobre o clube ou sobre o campeonato em questão. E a gente vê muito essa discussão na questão do Bom Senso Futebol Clube, que foi um manifesto encabeçado por alguns jogadores, principalmente pelo Alex, que até agora se aposentou, que os jogadores buscavam contrapor algumas coisas que a mídia, principalmente a Rede Globo, nesse caso, impunha no campeonato. Horários de jogos, rotinas de jogos, enfim. E a gente percebe bem que essa questão do investimento que a mídia faz, do valor de direito que a mídia paga, gera para ela um direito de querer mandar. O Alex, esse atleta, ele é bem crítico nessa questão, ele aponta, bota o dedo na ferida, como a gente diz, cita nomes, cita situações. Ele fala várias vezes que a Globo manda mais do Campeonato Brasileiro que a própria CBF, que às vezes a CBF é uma sala de reuniões para decidirem. Então é toda uma discussão, né? É o cenário que a gente tem hoje em dia, é um cenário que tem que ser discutido, que tem que ser repensado. Eu acho que tanto por pessoas públicas, por formadores de opinião, como é no caso dos atletas, como deveria ser o caso dos comentaristas, mas acho que também é interessante essa discussão começar aqui, começar com nós, começar num ambiente acadêmico, num setor que se trabalha com esporte, que se gosta de esporte. Daqui vão surgir professores de escola, de equipe, de escolinha, enfim. E eu acho importante a gente ter essa discussão para a gente ter claramente como é posto, para a gente saber como funciona o ambiente futebolístico, como funcionam essas questões. Tu gostaria de acrescentar alguma coisa nesse sentido, Maurício? Só queria dizer que esses direitos da televisão, eles fazem a mesma coisa que os patrocinadores e os clubes. Os clubes querem resultado agora, daí eles fazem a captação de atletas para dar resultado na equipe sub-15. O patrocinador, ele não quer investir no time do interior, ele quer investir na dupla Grenal, que ele sabe que tem retorno. E a televisão faz a mesma coisa, ele passa jogos de times que sabe que vai ter audiência. E ninguém quer... Eles não pensam a televisão que passando esses jogos do Gauchão, a maioria dos atletas, a gente não sabe quem é. O Grêmio fez 2 contratações do Cruzeiro. Ficamos sabendo agora nas quartas de final que foi Grêmio e Cruzeiro. A gente não conhecia esses atletas. E eles não pensam que até isso eles podem fazer. Mostrar jogadores para todo o Brasil ou para a região. Exato. Já encerrando essa discussão, que visão que tu tem, que comentário que tu pode dar acerca disso que foi comentado, Gabriel? Bom, eu queria falar essa questão dos direitos de imagem mesmo, principalmente, que nós podíamos pensar, até bom discutir com os colegas, o que aconteceria
se os clubes tivessem, como é que eu vou dizer, se a mídia em si tivesse um pouco menos de influência. Inclusive foi uma das discussões aí nas nossas rádios passadas aí. O que será que aconteceria se a mídia tivesse um pouco menos de influência nos clubes e nos próprios campeonatos? Se realmente os clubes entrariam em acordo com a CBF sobre os horários dos jogos, sobre como é que seria a rotina de treinamento, porque nós sabemos hoje em dia que um clube de grande porte tem várias competições que acaba sendo numa mesma semana, 2 competições numa mesma semana, e acaba isso por cansaço, muito cansaço dos jogadores, e daí já entra a questão das lesões e tudo que isso pode acarretar. Então, com certeza, acredito que a influência dos direitos de imagem é uma coisa muito gigante que nós não temos como saber exatamente até onde pode chegar, mas com certeza nós sabemos que seria uma grande mudança se fosse menor, né? Legal. Então, agora 15 para as 14h, vamos encerrando mais um programa da Rádio LACEN. Agradeço a colaboração de todos. Lembrando que é um exercício, que é uma atividade preliminar da disciplina de Laboratório de Observação da Mídia Esportiva 2, disciplina ministrada pelo professor Antônio. Todo o programa, todo o exercício é orientado pelo professor. É mais uma discussão que a gente traz para todos os ouvintes a respeito do nosso cenário esportivo, do nosso cenário midiático e dessa relação com o cotidiano, com a educação física, enfim, com esse nosso campo de trabalho. Agradeço a atenção de todos e até um próximo programa. Obrigado.